Voltamos ao vivo com Reflexo Interativo. Quem tá gostando, grita! E o nosso próximo quadro, o nosso bate-papo. E para me ajudar no bate-papo, eu vou chamar a minha querida amiga Nádia Gadelha. Douglas. E nesse bate-papo interativo, nós vamos ter a ajuda de mais uma pessoa. Ela que é nossa assistente, a mais gata, a mais santa. Venha, Lídia Marques! A Lídia vai ser assistente. A Lídia vai nos auxiliar no nosso jogo. Funciona dessa forma. Teremos uma roleta com 10 temas. Lídia vai nos ajudar a rodar a roleta. O tema que cair, nós... Acabando o tempo, hein? Acabando o tempo, gente, calma. No tema que cair, vocês vão fazer perguntas para os nossos convidados. Quem vai fazer a pergunta, Douglas? Vocês perguntam e eles respondem, entenderam? Eu quero ver interação aqui. Isso. Então, Lídia, por favor, mostra aí como funciona a rodinha. A nossa roleta. Não, essa mostra. Pronto. Essa é a nossa roleta. O nosso bate-papo vai ser sobre todos esses temas. E a cada rodada vai cair um tema e teremos 10 minutos para perguntas e respostas. Viu? Então não tenham vergonha de perguntar, perguntem mesmo. Vamos ter a ajuda de pessoas aqui que responderão como a igreja responde. Nosso primeiro convidado é o nosso seminarista, Marcílio Gomes. Palmas para o Marcílio! Se apresente um pouco, Marcílio, pra gente. Boa noite. Então, como já tem aqui o nome, me chamo Marcílio Gomes, sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza e até amanhã, meio-dia, eu estou morando aqui perto de vocês, né? Então, termino meu período aqui de formação e próximo ano irei morar no seminário de teologia, lá no Castelão, ali no céu, né? Onde tem um Aleluia. Não sei se todos já conhecem o Aleluia. Então, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, tá? É uma grande alegria poder contribuir de alguma forma e passar um pouco daquilo que eu aprendi, principalmente daquilo que está no catecismo da nossa igreja, que é a nossa doutrina e a nossa fé. Tudo que nós aprendemos na formação está aqui nesse livro. Quem conhece ou quem já tem, levante o braço. Então, algumas pessoas já conhecem, já tem até. Quem não tem, depois desse dia, dessa noite, você vai adquirir, que eu tenho certeza, tá? Então, tudo aquilo que nós acreditamos, cremos, professamos como católicos, está aqui nesse livro, tá? Então, nós, conforme os temas, vamos conversar sobre o que está aqui e sobre o que a nossa igreja fala. Palmas para o Marcílio, gente. E o nosso outro convidado, vocês gostaram, pediram e ele voltou. Bruno Queres! Esse cara é fantástico. Boa noite, né? Me apresentar de novo, sou Bruno Queres. Tenho 26 anos, com um rostinho de 19, corpinho de 15, né? Somando tudo, dá uns 40 e tanto. Então, sou discípulo da obra Céu Cenáculo, e aí o nosso amigo Marcílio, ele vai estar fundamentando as respostas dentro do catecismo, naquilo que a igreja fala, e eu vou estar aqui como reles mortal, complementando algumas coisas diante do pensamento e dos pensamentos de fogo
da Beata Helena Guerra, que é uma das baluartes lá da nossa comunidade, e de uma maneira espiritual também tentar caminhar com vocês e procurar as respostas para essas perguntas. Palmas. Então vamos iniciar. Lídia. Nosso primeiro tema: seitas. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Então, alguém tem alguma dúvida sobre seitas? Opa, pode perguntar, fique de pé. Fica de pé, criatura. É, querida. Não, sobe da cadeira. Da baixinha. Primeiro, qual é o teu nome? Se apresenta. Filha. Não, peraí. Tu é de onde? Ei, Palmas pro Genibaú! O que é seita? o quê? Pronto. Então vamos lá. Para entendermos primeiramente o que é seita, a gente precisa entender o que é primeiro religião, certo? Nós, aqui no Brasil, na América Latina, seguimos de uma forma mais majoritária o cristianismo, certo? Dentro do cristianismo, nós pertencemos ao catolicismo. Então, ser católico é professar, como eu falei no início, a fé da igreja, onde temos a matriz, né, a origem, o coração lá em Roma. Temos o Papa como superior, e a partir do Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, até chegar nos leigos. Então nós temos toda uma hierarquia pertencente à nossa igreja, na qual nós acreditamos que o Papa é o sucessor de Pedro. Ou seja, quando Jesus se dirigiu a Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse: eu edificarei as minhas igrejas, no plural. Não, ele falou no singular, certo? Se ele falou no singular, então nós acreditamos, pela história e pela tradição, que o Papa Francisco hoje ocupa o número 267. Ou seja, durante todos os 2016 anos, nós tivemos 267 papas com o Papa Francisco. Eu estou lembrando aqui de uma imagem muito forte. Eu tive em 2012 a oportunidade de visitar a Roma, e lá tem uma basílica, São Paulo Fora Muro, que tem a foto de todos os papas. São Pedro como primeiro, e ao redor assim, da basílica, até chegar no Papa Francisco, na época era Bento XVI. O Papa Francisco só foi eleito em 2013, em março de 2013. Então lá tem todas as fotos, né, do que fala da sucessão apostólica desde Pedro. Eu fiz esse apanhado todo para nós entendermos que quando chegar alguém na nossa porta, né, batendo palmo, vamos conversar sobre a palavra de Deus, você precisa se converter, e você muito educadamente vai dizer: meu senhor, minha senhora, eu já sou catequizado, eu já tenho uma fé, eu já professo uma fé. E você é o quê? Eu sou católico, sou cristão. Aí começa, né, o bate-papo. Porém, por quê? Estou falando tudo isso. Porque nós precisamos ter a nossa fé muito firme. E para ter a nossa fé muito firme, nós precisamos conhecer o que fala ela. Triste, infelizmente, muitos de nós, essa é a verdade, somos desinformados. E somos arrastados por qualquer vento que vem e nos leva para outros tipos de crenças. E essas outras crenças são chamadas seitas. O que é então seitas? Seitas são todas as outras formas de crer, de praticar a nossa fé, de prática religiosa, fora daquilo que nós acreditamos como Igreja de Jesus Cristo, como Igreja Católica. Por quê? Se a Igreja Católica fosse obra humana, ou fosse obra de homens, como existe, com todo respeito, milhares por aí que colocam a placa e a cadeira e virou igreja, se a Igreja Católica fosse obra humana, como existem muitas outras por aí, ela já tinha acabado. Ela já tinha ido à falência.
Se ela ainda permanece de pé, é porque é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Então tudo aquilo que se traduz como prática cristã, religiosa, fora daquilo que nós acreditamos como católicos, são chamados de seitas. E a cada dia, principalmente aqui na América Latina, isso cresce absurdamente o número, certo? Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, apesar de o número de católicos ser menor, mas lá eles são muito mais radicais do que nós. Lá, de fato, quando são católicos, eles são de fato até debaixo d'água, vamos dizer assim, né? Porque são radicais, porque levam a sério a fé. E, infelizmente, aqui no nosso Brasil, principalmente, nós temos o engano de perceber que sou católico praticante, católico não praticante. Isso é um engano, isso não existe. Porque a própria palavra já diz, se é não praticante, não é. Não é verdade? Pelo jogo de palavra. Não existe católico não praticante. Se não pratica, não é. Não pode ser. Certo? Então, não sei se ficou claro. Muito bem, é isso. Só complementando, né, diante do que ele, já pegando a deixa aqui no Marcílio, é isso. Eu que sou professor de educação física, não existe eu não sou praticante de esportes, mas sou esportista. Não tem como, né? Então, você precisa exercitar. E outra coisa que ele citou muito bem, principalmente nos dias de hoje, são que pessoas batem na nossa porta com a palavra de Deus, né? E aí você diz, vou aqui pelo menos ouvir, porque, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus precisava ser ouvida na sua casa por você. Precisava ser pregada dentro da sua casa por você. Não outra pessoa vir e na sua porta para pregar. Porque você foi batizada, você traz dentro de você uma caminhada dentro da Igreja Católica. Sim ou não? Se vocês estão engajados na comunidade de renovação carismática, nós acreditamos que existe isso. E aí, falando da palavra de Deus nessa realidade, mas são mormons, mas usam a palavra de Deus. Mas são fulanos, mas usam. Em Lucas capítulo 4, né, na tentação do deserto, o próprio Satanás tentou Deus na pessoa de Jesus, utilizando a Sagrada Escritura, recitando para Jesus o Salmo 90, pedindo que Jesus se lançasse, né, porque os anjos, como diz o Salmo 90, então assim, só você que não lê a Bíblia, porque até o cão lê a Bíblia, né? Então, vamos ler mais, vamos nos apropriar mais, e quanto mais eu conheço a igreja, mais eu amo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Passa o repasso. Vamos, gente. Seitas? Ali, ó. Ali. Rapaz de óculos. Gustavo Lima, você. Qual é o seu nome, ó? Por favor, todo mundo possa lhe ver. Para sim. Pode ficar em pé. Não precisa, mas tudo bem. Acredito que todo mundo aqui tenha amigos e conhecidos de outras religiões e que frequentam seitas também. Então, qual é o nosso comportamento? Como a gente deve proceder? Primeiramente, acima de tudo, o respeito, né? Então, quando se tem um respeito, a partir do respeito se gera um diálogo, certo? Então, na diferença, principalmente de crenças, nós precisamos entender que é possível chegar a um consenso. Claro, não na sua totalidade. Não é obrigado nós termos amigos, ou nunca nós vamos ter amigos que concordem 100% daquilo que nós acreditamos. Isso não existe, é uma fantasia. Porém, muitas vezes no diálogo, na discussão, no debate, é possível sim chegar a um consenso. Eu tenho muitos amigos, né, evangélicos, lembrei agora, meus padrinhos do batismo hoje são testemunhas de Jeová, né? Então, foi um choque assim para mim, porém, né, toda vida que eu vou lá, faço questão de visitá-los, dou a bênção, eles não respondem, mas eu dou a bênção, né? Eles não respondem, mas eu dou assim mesmo. Porém, né, é algo assim que de fato nos incomoda como pessoas humanas. Mas como eu disse a você precisa respeitar e entender as limitações e mostrar, acima de tudo, né, tem um outro tópico aí, mas já adiantando alguma coisa, pelo testemunho. Porque às vezes nós falamos tanto de ser católicos, nós falamos tanto que nós somos de grupo de oração, nós falamos tanto que amamos a nossa igreja,
mas às vezes a nossa vida passa distante. A nossa vida lá fora, que eu digo, né? Para aqueles que nos conhecem, para aqueles que estudam conosco, que trabalham conosco. Então, se nós procurássemos nos esforçar, viver pelo menos 50% daquilo que a igreja propõe, já vai fazer muita diferença. Então, a nossa vida vai falar por si só e vai incomodar, entre aspas, no bom sentido, aquela pessoa. E vai ver, o fulano é diferente. Realmente ele é uma pessoa de Deus. Realmente ele teve uma experiência com Jesus. Realmente ele conhece a igreja, ele ama a igreja. Então isso vai, de certa forma, atrair aquela pessoa e aí ela vai ser muito mais seu amigo. Agora, a partir do momento que cai para a baixaria da discussão, né, de quem quer ser o correto, qual é a verdadeira religião, e infelizmente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a maioria delas, eles são muito fundamentalistas, né? Eles se prendem em versículos isolados do que está na Bíblia. E nós não, além da palavra de Deus, nós temos a tradição, como eu falei na vez passada, temos a tradição e temos o magistério. Isso é o tripé da nossa igreja. Nós temos uma história, nós temos muitas coisas que nós praticamos hoje, por exemplo, o batismo de crianças, que não tem na Bíblia, muitas vezes bem escrito, porém, é algo que é praticado desde o início, desde os primeiros cristãos. Então, o diálogo, o testemunho, a tolerância no sentido de acolher e sem pressionar, e sem querer puxar aquela pessoa à força para a igreja católica, mas mostrar com a nossa vida que nós somos felizes e que nós amamos a igreja. É interessante isso e é um muro estreito de se andar quando nós temos amigos, e aí nós não vamos deixar, claro, de ser amigos dessas pessoas, mas é um muro estreito onde você caminha tendo, a um lado, a palavra ecumenismo, né? Ato ecumênico, de ser próximo do outro, né? Mas, por muitas vezes, você, em vez de praticar um ato ecumênico, você está praticando um pandeísmo, né? Eu sou católico, mas como meu amigo é espírita, eu vou lá. Como meu amigo é... E aí você acaba se colocando à disposição de viver várias realidades, sendo que o Espírito Santo não te chama a isso. Então, o ato de respeito, quando se tem essas outras realidades, é muito grande. Mas um ato profético também tem que ser maior. O de dizer não, o de dizer sim, né? Vamos lá, tu não vai ser cristão se tu não for. Meu Deus, né? O que é isso, né? Então, precisamos entender primeiramente quem é você, aonde você está, quem é você na igreja, na pessoa da igreja, para aí sim também entender o mundo lá fora. Calma, gente.